Número 3. Lester Eubanks. No outono de 1965, Mary Ellen Dinner tinha 14 anos e morava em Mansfield, Ohio. A mãe dela disse que ela nunca dava trabalho. Ela disse que Mary Ellen estava sempre com o nariz enfiado em um livro. A família dela não era católica, mas Mary Ellen desenvolveu um profundo interesse pelo catolicismo. Ela tinha falado sobre se tornar freira quando crescesse. Em 14 de novembro de 1965, por volta das 10h30 da noite, Mary Ellen e sua irmã de 12 anos, Brenda Sue, foram a uma lavanderia para lavar as roupas da família. Elas ficaram sem moedas de 10 e 5 centavos. Então Mary Ellen saiu da lavanderia para procurar troco. Infelizmente, ela não voltou para a lavanderia. Brenda Sue foi até a casa da avó delas, que ficava bem perto da lavanderia. A avó saiu à procura de Mary Ellen e encontrou a polícia isolando uma cena de crime atrás de uma casa vazia que ficava a uma curta distância da lavanderia. Alguém que passeava com seu cachorro encontrou um corpo e chamou a polícia. A avó imediatamente sentiu um enjoo no estômago. Ela pediu à polícia para ver a vítima. Eles a levaram até o corpo e, com o coração profundamente partido, ela identificou o corpo como sendo de sua neta de 14 anos, Mary Ellen. O legista concluiu que ela morreu durante uma tentativa de estupro. Ela havia sido baleada 2 vezes, uma vez no lado direito do peito e outra no abdômen. Então, quando ela já estava inconsciente ou morta, o assassino esmagou um tijolo em sua cabeça. Tanto o tijolo na cabeça quanto os tiros, isoladamente, poderiam matá-la. Ao lado do corpo dela, havia um rolo de níqueis e um rolo de moedas de 10 centavos. A polícia verificou os registros de pessoas que moravam na região e que haviam comprado uma arma recentemente. Eles descobriram que Lester Eubanks, de 22 anos, havia acabado de comprar uma arma do mesmo calibre da arma do crime. Eubanks era filho de um pastor e tinha uma ficha criminal assustadora. Ele foi preso aos 16 anos por agredir uma menina de 12. Depois de ser preso, ele admitiu ter agarrado outra menina de 12 anos, mas ela gritou, então ele a soltou. Quando Mary Ellen foi morta, Eubanks estava em liberdade sob fiança após ter sido acusado de agressão por atacar uma garçonete de 18 anos. Eubanks foi voluntariamente à delegacia no dia seguinte ao assassinato de Mary Ellen. Não demorou muito para que ele admitisse tê-la matado. Em maio de 1966, ele foi a julgamento e foi considerado culpado. O juiz o sentenciou à morte. Enquanto estava no corredor da morte, ele recebeu 6 datas de execução. Então, em 1972, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a pena de morte era inconstitucional. Como resultado, todos que estavam no corredor da morte tiveram suas sentenças comutadas para prisão perpétua. Após deixar o corredor da morte, Eubanks obteve novas liberdades concedidas a presos com prisão perpétua. Isso incluía a permissão para sair da prisão em passeios por bom comportamento. Em 7 de dezembro de 1973, cerca de 7 anos e meio depois de ter sido condenado à morte pelo assassinato de uma garota de 14 anos, Eubanks foi deixado em um shopping em Columbus, Ohio. Ele teve permissão para fazer compras de Natal completamente sem supervisão. Quando os funcionários da prisão foram buscá-lo novamente, ele não estava no shopping. Foi como se ele tivesse desaparecido no ar. O Serviço de Delegados dos Estados Unidos acha que, como ele escapou tão rápido, ele deve ter tido ajuda. Quanto a quem o ajudou, isso é um mistério. Também é um mistério para onde ele foi depois que chegou ao shopping. Quando a família de Mary Ellen soube da fuga, ficou surpresa. Eles não sabiam como Eubanks pôde passar do corredor da morte para passeios sem supervisão ao shopping em menos de um ano.
Ao longo das décadas, o Serviço de Delegados Federais seguiu várias pistas, mas nunca encontrou nenhum vestígio de Eubanks. Eles estão confiantes de que ele ainda está vivo e que um dia será preso. Infelizmente, se ele ainda estiver vivo, depois de 45 anos foragido, ele evitou a justiça durante a maior parte da sua vida. Se Lester Eubanks ainda estiver vivo, então ele tem 74 anos de idade. Número 2. John William McGrath. Em 1967, John William McGrath tinha 17 anos de idade. Ele morava com seus pais e seus 2 irmãos mais novos em Newport, New Hampshire. Ele era um excelente aluno e foi eleito o intelectual da turma pelos colegas. 1967 foi seu último ano do ensino médio e ele havia se candidatado a Dartmouth College. No entanto, ele estava enfrentando alguns problemas mentais e era paciente ambulatorial em um hospital psiquiátrico. Um médico havia diagnosticado ele com esquizofrenia paranoide. No dia 10 de março de 1962, John trabalhou em seu turno em um supermercado e depois teve um encontro naquela noite. Mas então seus pais o obrigaram a cancelar o encontro porque precisavam que ele cuidasse de seus irmãos, Pedro, que tinha 14 anos, e Carlos, de 5 anos. João ficou chateado com isso e estava cansado de cuidar dos irmãos. Naquela noite, os pais de João, Francisca e Walina, começaram a discutir. Eles brigavam muito e João estava cansado disso. Depois que começaram a discutir, seus pais saíram de carro, deixando João e seus 2 irmãos sozinhos em casa. O tio e o pai de John serviram na Segunda Guerra Mundial. O tio dele tinha pegado um rifle de alto calibre de um soldado japonês morto e o rifle estava na casa da família. João pegou o rifle e o carregou. Ele encontrou seu irmão de 14 anos, Pedro, em um corredor. Ele atirou em Pedro 2 vezes, uma no cotovelo e outra no rosto. João então foi até o quarto de Carlos, e enquanto seu irmão de 5 anos dormia, ele também o matou a tiros. João então sentou e esperou por 2 horas até que seus pais chegassem em casa. Quando sua mãe de 40 anos, Walina, abriu a porta, ele atirou na cabeça dela. Seu pai, de 37 anos, tentou fugir, mas não conseguiu escapar de seu filho de 17 anos. Assim como sua esposa e seus 2 filhos mais novos, ele também foi morto a tiros. Depois de massacrar sua família, João entrou no carro dos pais e dirigiu os 72 quilômetros até o hospital estadual em Concord, New Hampshire, onde ele era paciente ambulatorial. Quando suas roupas ficaram salpicadas de sangue, ele entrou no hospital e pediu para ver seu médico. Uma enfermeira informou que o médico não estava disponível, pois era fora do expediente. João então tirou 4 cartuchos de rifle e disse à enfermeira que tinha matado sua família. João foi levado para a delegacia por um segurança e, chegando lá, confessou à polícia. Os policiais foram até a casa dele e encontraram os corpos de sua família. Ele continuou explicando como se sentiu depois de matar seus irmãos, dizendo à polícia: "Eu senti que tinha feito algo errado, que não deveria ter feito isso, mas, como já tinha começado, achei que deveria terminar. Eu me senti eufórico, em estado de choque, em frenesi, mas não tive nenhum sentimento emocional. Eu estava esgotado." Em 1965, o caso dele foi levado ao Grand Jury. O Grand Jury acabou decidindo não apresentar acusações porque sentiram que John havia sofrido um surto psicótico na época do massacre. Em vez disso, ele foi internado em um hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. O registro do tribunal dizia que seria perigoso permitir que o referido John William McGrath ficasse em liberdade. 3 anos após ser internado, os médicos acharam que o estado de John havia melhorado muito. Ele passou esses 3 anos realizando atividades produtivas pelo hospital. Ele pintou um mural em uma parede,
escreveu resenhas de livros para o jornal do hospital e fez cursos por correspondência de matemática e ciências. Como resultado de seu bom comportamento, ele recebeu liberdade condicional para que pudesse fazer aulas em uma faculdade local. Mas depois de 8 meses em liberdade condicional, ele teve problemas. Ele foi pego comprando drogas ilegais do lado de fora do hospital e roubou medicamentos da farmácia do hospital. Pelos crimes ligados às drogas, ele foi transferido para a prisão por pouco tempo. Depois, ele voltou a morar no hospital. Alguns meses depois de ser transferido de volta, ele recebeu permissão para andar pelos terrenos do hospital sem escolta devido ao seu bom comportamento. Em 13 de agosto de 1974, 10 anos após sua sentença, John, de 29 anos, saiu dos terrenos do hospital e ninguém sabe para onde ele foi. A polícia investigou várias pistas, mas nunca encontrou nenhum vestígio de John depois que ele saiu do hospital. Eles têm as impressões digitais e os registros dentários dele arquivados, mas até 2014 eles não tinham o perfil de DNA dele. Os parentes vivos dele têm parentesco distante demais para montar um perfil de DNA. Um policial que supervisionou o caso disse que ele pode ser um empresário bem-sucedido em alguma parte do país ou estar enterrado como indigente em Cleveland, Ohio. Talvez nunca saibamos. Uma possível pista veio à tona 14 anos após sua fuga. João era muito próximo de sua avó materna e ela o apoiou mesmo depois que ele matou sua família. Em 1988, ela morreu e deixou sua herança, que foi avaliada em $32 mil para seu neto João. João não coletou o dinheiro, mas algumas pessoas acham que isso é uma evidência de que sua avó sabia que ele estava vivo e que possivelmente o ajudou em sua fuga. Se João William McGrath estiver vivo, ele teria 74 anos na época desta publicação. Número 1. Sharon Kinney. Sharon Hall nasceu em novembro de 1939 em Independence, Missouri. No verão de 1956, quando ela tinha 16 anos, ela conheceu James Kinney, de 22 anos, em um evento da igreja Mormon. Eles namoraram pelo resto do verão, e então James voltou para a escola na Universidade Brigham Young. Enquanto ele estava na escola, Sharon escreveu uma carta para ele dizendo que estava grávida. Em outubro de 1956, James fez uma pausa na escola para que ele e Sharon pudessem se casar. Sharon supostamente perdeu o bebê que levou ao casamento, mas logo depois ela ficou grávida novamente. Ela deu à luz uma filha chamada Dana no outono de 1957. O casamento de James e Sharon era conturbado. James trabalhava à noite em uma fábrica e ganhava um salário muito baixo. Sharon queria gastar o pouco dinheiro que ele ganhava. Sharon também não estava satisfeita em ficar com um só homem e começou a ter casos extraconjugais. James descobriu sobre os casos e, em 18 de março de 1960, contou aos pais que ele e Sharon iam se divorciar. No dia seguinte, por volta das 5:30 da tarde, Sharon ligou para a polícia porque algo horrível tinha acontecido. A polícia e os paramédicos chegaram alguns minutos depois. Eles encontraram James na cama com um ferimento de bala na parte de trás da cabeça. Ele morreu antes de chegar ao hospital. Sharon disse que James estava descansando sozinho na cama e ela estava no banheiro. De repente, ela ouviu um tiro. Ela foi até o quarto e encontrou James sangrando pela parte de trás da cabeça. E Dana, a filha deles de 18 meses, estava segurando a arma. Sharon disse que Dana atirou acidentalmente em James na cabeça. A polícia entrevistou os vizinhos e amigos da família e eles disseram que James deixava Dana brincar com armas curtas. O teste de detecção de pólvora pode identificar resíduos nas mãos, mas Dana e Sharon não foram testadas. A polícia testou se Dana era capaz de puxar o gatilho e ela conseguiu.
A morte de James foi classificada como um acidente. Como foi uma morte acidental, Sharon conseguiu receber $29 mil de uma apólice de seguro de vida que James tinha. Ajustando pela inflação, isso equivale a cerca de $245 mil em 2018. No dia 23 de maio, quase 2 meses depois que James foi morto e enterrado, Sharon ligou para a polícia. Ela e seu namorado, um homem chamado John Baldis, encontraram o corpo de uma mulher chamada Patricia Jones nos arredores de Independence. Sharon afirmou conhecer Patricia, de 23 anos, e soube que ela desapareceu na noite anterior. Sharon disse que decidiu procurar por Patricia e pediu a ajuda de Baldis. Baldis disse que foi ele quem sugeriu ir até a área onde o corpo de Patricia foi encontrado. Baldis contou que aquele lugar era usado por casais e que ele e Sharon iam lá com frequência, mesmo quando o marido dela ainda vivia. Descobriu-se que Sharon foi a última pessoa a ver Patricia com vida. Sharon disse que se encontrou com Patricia no dia em que ela desapareceu para contar que sua irmã estava tendo um caso com o marido de Patricia, Walter. Sharon disse que após o encontro, deixou Patricia em casa. Patricia conversou com um homem do lado de fora da casa dela. Sharon disse que, quando foi embora, Patricia estava bem. A polícia investigou as declarações de Sharon e descobriu que ela não estava sendo honesta. Era Sharon, e não a irmã dela, que estava tendo um caso com o marido de Patricia, Walter. Sharon conheceu Walter ao comprar um carro na concessionária onde ele trabalhava. Ela comprou o carro com o dinheiro do seguro de vida de James. No dia anterior à morte de Patricia, Sharon contou a Walter que estava grávida. Ela achou que, ao contar isso para ele se sentiria obrigado a deixar a esposa e se casar com ela. Mas não foi assim que aconteceu. Em vez disso, Walter terminou o caso. No dia seguinte, Patricia foi morta. O médico legista determinou que Patricia foi baleada 4 vezes, incluindo uma vez na cabeça com uma pistola calibre 22. Esse era o mesmo calibre de arma que matou James. A polícia verificou e ainda estava com essa arma em sua posse, então não foi a arma usada para matar Patricia. Então, um dos amigos de Sharon contou à polícia que havia comprado uma pistola calibre 22 para ela algumas semanas antes de Patricia ser morta. A polícia pediu para ver a arma para Sharon e ela disse que tinha perdido. Sharon foi presa no dia em que Patricia foi enterrada e foi acusada de seu assassinato. Pouco tempo depois, ela também foi acusada do assassinato de James. Em janeiro de 1961, Sharon deu à luz uma filha chamada Marla. 6 meses depois, Sharon foi a julgamento pelo assassinato de Patricia Jones. A promotoria mostrou que Sharon estava tendo um caso com o marido de Patricia. Ela foi a última pessoa a ver Patricia com vida e, coincidentemente, foi quem encontrou o corpo de Patricia. Os advogados de Sharon ressaltaram que não havia prova física de que ela atirou em Patricia. O júri deliberou por cerca de 1h30 e Sharon foi absolvida. 6 meses depois disso, ela foi a julgamento pelo assassinato do marido, James. Ela foi considerada culpada e condenada à prisão perpétua. Os advogados recorreram da condenação e a Suprema Corte do Missouri identificou um problema na seleção do júri. Então, em março de 1963, a condenação de Sharon foi anulada e ela recebeu o direito a um novo julgamento. Alguns meses depois, em julho, ela foi libertada da prisão sob fiança para aguardar o novo julgamento. Ela foi a julgamento pela segunda vez pelo assassinato de James em março de 1964, mas esse julgamento terminou em anulação porque houve um problema com um dos membros do júri. 3 meses depois, Sharon foi julgada pela terceira vez pelo assassinato de James.
Esse julgamento resultou em um júri sem veredito. O júri, composto apenas por homens, votou 7-5 pela absolvição. Um quarto julgamento foi marcado para outubro de 1964, mas um mês antes disso, Sharon e seu novo namorado, Francis Samuel Pugliese, viajaram para a cidade do México. Sharon entrou no México fingindo que era casada com Pugliese e usou o sobrenome dele. Em 18 de setembro, a polícia da cidade do México foi chamada a um hotel. Um funcionário disse que tinha sido baleado por uma mulher e que a trancou em um dos quartos. A polícia chegou pouco tempo depois e no quarto com a mulher atiradora encontrou um homem morto com 2 ferimentos de bala no peito, deitado no chão. A mulher foi presa e identificada como Sharon Kinney. Sharon foi levada para a sede do serviço secreto, onde foi interrogada. Sharon disse que estar em um país estrangeiro a deixou nervosa. Então, quando cruzou a fronteira, ela trouxe sua arma com ela. Ela disse que, mais cedo naquela noite, tinha brigado com seu namorado, Francis Samuel Pugliese, e saiu furiosa do quarto de hotel deles. Ela acabou em um bar onde conheceu Francisco Peraldez Ordonez, de 45 anos. Ordonez nasceu no México, mas era cidadão americano naturalizado e trabalhava como locutor de rádio em Chicago, Illinois. Eventualmente, Ordonez convidou Sharon para voltar ao seu quarto e ela aceitou. Sharon disse que, assim que eles estavam no quarto dele, ele começou a fazer avanços sexuais e ela pediu para ele parar. Ela disse que sentiu que estava em perigo, então atirou em Ordonez 2 vezes no peito. Um funcionário do hotel ouviu os tiros e foi investigar. Quando ele olhou para dentro do quarto, Sharon atirou nele. Ele foi baleado no ombro, mas conseguiu trancar Sharon no quarto e chamou a polícia. O funcionário do hotel se recuperou do ferimento. Pouco depois de ser presa, Sharon foi acusada do assassinato de Ordonez. A polícia revistou o quarto de hotel dela e encontrou mais 2 armas. Uma das armas era a que foi usada para matar Patricia Jones. Sharon foi a julgamento pelo assassinato de Ordonez em outubro de 1965, na cidade do México. A promotoria argumentou que Sharon saiu naquela noite procurando alguém para matar. Ela foi considerada culpada e foi condenada a 10 anos de prisão. Ela recorreu da sentença e um painel de 3 juízes decidiu que sua sentença original era muito branda. Então, eles aumentaram sua pena em 3 anos. Em dezembro de 1969, Sharon já estava na prisão há 5 anos. Então, no dia 7 de dezembro, houve um blackout na prisão. Às 5:30 da tarde. Sharon não estava na chamada, mas os guardas não fizeram nada a respeito. Naquela noite, Sharon não estava na segunda chamada. Várias horas após a segunda chamada, as autoridades da prisão alertaram a polícia que Sharon havia fugido. O FBI foi notificado, mas eles duvidavam muito que Sharon voltaria para os Estados Unidos. Sharon se tornou fluente em espanhol durante seus 5 anos de prisão. Então, as autoridades mexicanas achavam que ela provavelmente cruzou a fronteira para a Guatemala. Após 12 dias, não houve pistas de Sharon e as buscas foram encerradas. Se Sharon Kinney ainda estiver viva, seu paradeiro atual é desconhecido. Além de ir para a Guatemala, outra teoria é que ela fugiu com a ajuda da família de Ordonez. Depois que eles a tiraram da prisão, eles a mataram. No entanto, não há uma única prova para sustentar essa teoria. Se Sharon Kinney ainda está viva hoje, então ela tem 78 anos de idade. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos como este. Além disso, acesse criminallylisted.com, onde você pode sugerir casos, comprar produtos e saber mais sobre um podcast exclusivo. Por hoje é só. Obrigado por assistir novamente.